Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco da Palavra de Deus. Começamos ontem, na segunda-feira, e estamos falando sobre o poder disponível na oração. Como eu falei, esse é um break que nós começamos ontem. Break quer dizer, é uma palavra inglesa, que significa quebrar. Então a gente está parando, quebrando tudo que nós estamos fazendo para aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Então vamos falar hoje de um outro princípio, de um outro argumento que nós usamos e para a gente disponibilizar poder na oração. Então tem uma frase que eu gosto muito e nos faz muito refletir, que é: orar antes de fazer algo é dependência. Quando você depende, você ora. Quem não ora, não depende. E orar depois de fazer é gratidão. Então, se você ora, é porque você depende. Quando você começa a orar, você depende, Deus ele te honra. E assim você começa a orar agradecendo todas as coisas. E orar sempre é comunhão. Quando você depende, você ora e você já até agradece por aquilo que você vai conquistar ou está conquistando. Isso é fé, você pedir e já agradecer. Eu sempre ensino isso muito. Você ora já agradecendo por aquilo que você pede, já agradecendo, já sabendo que Deus já abriu a porta do céu para você. Então você ora, depende, ora porque você depende. Depois da dependência, você é grato por aquilo. E depois que você é grato, aquilo vira comunhão. Você orar sempre, Você orar sempre em dependência. Então, gente, oração é o nosso dependenciômetro. Sempre temos que orar. Então, o texto de hoje vai falar sobre precisamos orar. Precisamos orar, E o texto bíblico aí para isso é Mateus. Primeiro nós vamos ler João 20, versículo 23, que fala assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem nos retiverdes, lhes são retidos. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar para nós enxergarmos como Deus enxerga. Precisamos perdoar para nós sermos perdoados. Nós precisamos orar, Aqueles a quem os retiverdes, eles são retidos também. A gente precisa orar para as pessoas. É muito fácil nós orarmos por um familiar, por um amigo, pela mãe, pelo pai. É difícil orar pelos inimigos. E é o que nós mais temos que orar. Nós não oramos. Então nós temos que fazer isso, E o segundo texto é Mateus 16, 19, que fala assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado aos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ok? Então, Deus ele está dando aqui, para a igreja o poder. O poder de quê? De desligar e desligar. Desligar e ligar as coisas daqui da terra no céu. Então, precisamos orar. Esse é o tema de hoje. Precisamos orar. Em nossa vida não existe nada tão importante do que orar. E nada tão difícil do que manter uma vida de oração. Como vimos anteriormente, Jesus manteve uma vida de oração tão empolgante que inspirou, os seus discípulos a quererem aprender a orar como ele. Se Jesus priorizou a sua vida de oração, nós também devemos fazê-lo. Sem dúvidas, deve haver alguma necessidade em nossa oração. Precisamos entender que estamos aqui para edificar um reino. E este reino que estamos edificando tem as suas leis. Assim como no mundo físico e natural, temos leis que nos governam.
no reino espiritual não é diferente. Existem leis espirituais que também nos governam. Essas leis espirituais são superiores às leis terrenas, e são delas que se originaram as leis do reino desse mundo. Por mais que muitas delas não pareçam justas, né? Todo o sistema de governo teve origem em Deus. Para isso, gostaria de definir a soberania de Deus através de uma comparação com um imperador tirano. Deus é soberano, mas não é tirano. Todo tirano é soberano. Ou seja, não existe nenhuma outra autoridade superior a ele. Porém, o que o torna tirano é o fato de não se submeter a nenhuma lei estabelecida, nem por ele mesmo. O tirano não obedece a lei alguma, nem as que ele mesmo estabeleceu. No caso do soberano, é diferente. Não existe nenhuma autoridade acima dele, porém ele é fiel e obedece às suas leis. Deus é soberano, é simples, e não tirano. Ele não é tirano. Logo, não há nenhuma autoridade sobre ele. Mas ao mesmo tempo, ele não passa por cima das leis espirituais que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia nos revela que a terra pertence ao Senhor. Tudo aquilo que Deus criou e estabeleceu pertence a ele. Apesar de Deus ter a terra como sua possessão, vemos em Gênesis que, após tê-lo criado, ele entregou toda a criação na mão do homem. Isso quer dizer que, enquanto não se encerra este tempo de domínio do homem sobre toda a criação, Deus só pode fazer alguma coisa se ele assim pedir, se assim ele orar. Deus quer agir na terra, mas é necessário que o homem peça isso. Quer dizer que Deus só pode agir se o homem lhe pedir em oração. John Wesley dizia: Deus nada faz a não ser em resposta à sua oração. Essa foi uma lei espiritual que ele mesmo estabeleceu. Mesmo tendo criado todas as coisas, deu a autoridade e o governo ao homem. Se Deus passar por cima desta lei, ele se torna tirano, que de fato ele não é. Logo, tudo que Deus faz em nosso meio é em respostas à nossa oração. Ou seja, nós o autorizamos a agir, nós o suplicamos, nós o pedimos. Devemos a ele autoridade para que ele faça na terra a sua vontade como ele faz no céu, que é a sua esfera e autoridade. Por isso que Mateus afirma no capítulo 18 que o que ligarmos na terra é ligado nos céus e o que desligarmos na terra é desligado nos céus. Sabemos que a vontade de Deus para o homem é boa, perfeita e agradável. Porém, ele só a viverá se assim pedir. Então, em confissão de fé, fale comigo assim, eu devolvo a Deus toda a autoridade que recebi dele e escolho submeter-me a Deus. Que sua vontade seja feita em minha vida, minha família e meu ministério, como ela é feita nos céus. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus entendimento. Faça isso como uma oração. Comece agora, desde já. Nós temos que orar, precisamos orar muito. Então que a nossa oração seja pedindo a Deus entendimento dessa verdade, para que nós possamos viver a realidade do reino de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Então, nesse segundo capítulo, que a gente possa fazer da oração nosso dependenciômetro. Fazer da nossa oração como nosso dependenciômetro sempre. Ok? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí, tá? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se hoje. Eu já fiz o primeiro vídeo, né? Que foi falando com o Pai. Esse é o segundo vídeo, falando precisamos orar.
E terá mais vídeos, amanhã. Nós começamos aí na segunda-feira. Durante 2 meses nós vamos ter todos os dias esse break, ok? Então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, para você ter todos os dias aí um pouco da palavra de Deus para te abençoar e abençoar outras pessoas. Então dê seu like, inscreva-se e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam disso. Precisam saber quem elas são em Cristo, precisam saber o poder que a oração, poder disponível que a oração tem. Então o poder está disponível na oração, ok? Até o próximo vídeo.